Amém. Quer orar, Flávio? Senhor Jesus, Pai do céu, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos nessa live para falar da palavra do Senhor. Que a tua palavra é vida, Pai, que toque o coração da Bruna, coloque nos lábios dela tudo que o Senhor quiser ministrar sobre Oséias 2, que isso seja como um referencial, um caminho para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Oséias, que tem por título O Castigo e a Restauração de Israel. Aí eu achei uma coincidência que o último devocional que eu fiz, que foi de Sofonias 3, tinha basicamente o mesmo título, né? O castigo e a salvação de Israel. Então, eu vou fazer a leitura do versículo e fazer os comentários, tá? A cada versículo. Primeiro eu vou fazer a leitura de uma introdução sobre esse capítulo 2, que eu tenho aqui na minha Bíblia, na versão BKJ, que fala o seguinte: a nação de Israel, ela era tradicionalmente chamada de esposa de Yahvé, só para a gente entender como que vai ser o contexto desse capítulo. Porquanto ele próprio a tinha escolhido para si mesmo, Deus tinha escolhido ela para si mesmo. Contudo, antes do profeta continuar a descrever toda a cena e implicações da infidelidade nacional, onde a prostituição e o adultério são metáforas à idolatria e descrença em Deus, Oséias deixará vislumbrar algo sobre Ren, sobre o favor, mercê, a compaixão, Hanã, raiz da palavra graça e recede, misericórdia e benignidade, que formam a simples palavra amor em português. E todas juntas significam esse especial favor providencial e soberano de Deus para com a humanidade, especialmente para com seus filhos. Esse favor divino será o sentimento responsável pelo mover do Espírito de Yahvé, no sentido da restauração final do seu povo. Então, eu vou começar a fazer a leitura. Dizei a vossos irmãos, a mim, meu povo, e a vossas irmãs, Ruama, minhas amadas. Vou fazer a leitura do 2 também. Repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios de entre os seus seios. Então, no capítulo 1 de Oséias, Deus ele havia ordenado o profeta Oséias a dar por nome os seus filhos e filhas que ele teve com a prostituta Gomer, do qual ele ordenou que ele se casasse, de Loruama e Loami. Eles tiveram 3 filhos, mas 2 filhos, uma mulher, ele deu o nome de Loruama, que significa não amada, e Loami, não meu povo. E agora, nesse segundo capítulo, já no primeiro versículo, ele retira a palavra lo, que quer dizer não, e deixa apenas o ruama e o ami. Então, ele fala, ami, aqui ele fala, dizei a vossos irmãos, ami, meu povo, e a vossas irmãs, ruama, minhas amadas. Então, é como se Deus já estivesse te removendo aquela palavra de maldição, o que impedia que o povo acessasse a misericórdia dele, aquilo que bloqueava o acesso à misericórdia dele. Ele já não chama mais de não amado, de não meu povo, ele chama meu povo, meu amado povo. O nome Ruama significa misericórdia ou compaixão em hebraico, derivado do termo bíblico Ruhamá, que se refere à graça e bondades divinas, mas também pode indicar amada.
E o nome Ami está relacionado à ideia de povo de Deus, ou filho do povo de Deus. Continuando o comentário ali sobre o versículo 2, né? Naquela época, a prostituição e a idolatria frequentemente estavam ligados às marcas visíveis no corpo, no rosto e no corpo. Eram feitas pinturas, sinais ou usados adornos para atrair os amantes. No sentido espiritual, essas marcas representam sinais evidentes da idolatria de Israel, que poderiam ser considerados com as festas pagãs, rituais, alianças políticas e religiosas com nações estrangeiras. A face, ela simboliza a exposição pública, aquilo que todo mundo via. Ou seja, Israel, ele não escondia mais a sua infidelidade. Ela estava estampada no rosto, nas práticas abertas de idolatria. Deus aqui trata a nação de Israel como uma esposa infiel. E assim como uma esposa que trai, ela começa a dar sinais da vulgaridade. Fica estampada em sua face. Ela já não se arruma mais para o marido, mas ela se adorna para o amante. Em Isaías, capítulo 50, versículo 1, fala assim: Assim diz Yahvé, onde está a certidão de divórcio que vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora? A qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada. Deus, ele não quebrou o voto dele conosco. Quem quebrou a aliança com o noivo fomos nós, quando, por vontade própria, nós procuramos no mundo a outros deuses, outros amantes, quando nos prostituímos a nossa fé em coisas vãs. Fomos vendidos à escravidão por nossas maldades, nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa falta de perdão. Continuando a leitura no versículo 3. Caso contrário, eu a desnudarei e a abandonarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Deus, ele pede para que afaste a infidelidade e adultério, caso contrário, ele a desnudaria e abandonaria nua. Ficar nu espiritualmente é ficar exposto, ter suas vergonhas, seus pecados expostos, ficar vulnerável. Em Jeremias, capítulo 13, versículo 26, fala: Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Quando Deus fala, levantarei as suas vestes até o seu rosto, ele fala que vai levantar, ele vai erguer tudo aquilo que tampa a vergonha, ele vai expor, caso não haja arrependimento. Farei dela um deserto espiritual, onde Deus está em silêncio, onde a fé está enfraquecida. A oração, ela parece ser tão difícil de fazer, de falar. As emoções estão confusas, as provações constantes, as forças exauridas. É isso que significa estar no deserto, quando ele leva no deserto. Versículo 4. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério. Quando ele fala que não irá se compadecer, ele nos leva a refletir sobre a traição de amar a outros deuses, da infidelidade. Em João, capítulo 8, versículo 39, o povo fala assim: Abraão é o nosso pai. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Aí eu pergunto: de quem que nós nos consideramos filhos?
baseados nas ações que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Porque, como diz aquele ditado, as ações, elas falam mais do que palavras, né? Nós somos filhos de Deus, nós agimos em amor, em justiça, em paz, em benignidade, em compreensão, em paciência, em domínio próprio. Ou nós somos filhos do diabo, que agimos em mentira, em roubo, em morte, em engano, em inveja, em infidelidade. Aí, continuando na palavra ali de João, no versículo 42, Jesus fala assim para eles, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Continuando a leitura, versículo 5. Pois a mãe dele se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão lequém, alimento, pão, água, e também lã, linho, azeite e bebidas. Lequém é uma palavra hebraica que significa pão. A palavra ela tem uma raiz etimológica comum associada com guerra, milchama, indicando a luta histórica pela obtenção de pão e sustento. E aí essa palavra, lekhen, que é pão, ela me levou lá em Gênesis, quando Deus ordenou a Adão, depois que eles haviam pecado lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, ó: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. No versículo 19, pulando para o versículo 19, fala assim, ó: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus, ele já havia ordenado que com o suor do nosso rosto nós comeríamos o pão. Nós iríamos lutar. Então, isso me lembra ali essa palavra, guerra pelo pão, né? A luta, o suor pelo pão. Então, não é nos prostituindo, nos vendendo, enganando aos outros ou mentindo, ludibriando, que nós vamos conseguir o nosso pão. A gente não fala na oração do Pai Nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é assim que nós falamos? Versículo 6 de Oséias. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Comentando, né? Cercarei seu caminho com espinhos, com obstáculos, com dificuldades, com dores, que impedem prosseguir naquele caminho de idolatria. Levantarei um muro contra ela, um bloqueio total, ela não teria caminho, ela não teria realizações naqueles caminhos dos amantes falsos. Versículo 7. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Comentando sobre essa passagem. Onde estão os deuses falsos, os amantes, a quem você sempre procurava quando você mais precisa? Como poderiam responder se eles não existem? E então, no desespero, lembra-se de Deus. Lembra-se do primeiro marido, onde estava bem melhor antes do que no momento da angústia. Aqui na palavra ela faz igual o filho pródigo, né? Em Lucas 15, 18. Vou me levantar,
voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Continuando, versículo 8. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Nós temos o péssimo hábito de não reconhecer que é Deus que nos provê o nosso pão, as nossas vestes, as nossas riquezas. A palavra fala: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós persistimos no nosso dia a dia, buscar todas as outras coisas, deixar Deus por último, né? Os primeiros momentos do nosso dia, muitas das vezes a gente se levanta, não dá graças a Deus por aquele dia que Ele tem nos concedido, não concede a Ele as nossas primícias. Será que não estamos batendo no peito e dizendo: eu conquistei tudo que eu tenho, ao invés de dizer: Deus me concedeu tudo que tem? Será que no nosso dia a dia a gente não tem se vangloriado que tudo que nós conquistamos só se basta a nossa luta, ao nosso suor? Será que não é Deus que nos concede essa vitória, que nos concede o nosso pão, que nos concede as nossas vestes e riquezas? Versículo 9. Por esse motivo recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer. E o meu vinho quando ficar pronto. Tomarei dela a minha lã e meu linho, os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Deus fala que recolherá o trigo assim que amadurecer. Essa parte que ele fala assim que amadurecer e o vinho assim que estiver pronto, me mostra que assim, vai plantar, vai cuidar, vai arar a terra, só que não vai colher os frutos, não vai desfrutar do trigo amadurecido, do trigo colhido, não vai desfrutar do vinho quando estiver pronto, não vai ter prazer na luta que teve, no esforço que teve. Você não desfrutará daquilo que plantou, daquilo que trabalhou para ter. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Agora, pois, descobrirei a sua propensão para a luxúria, que é isso que significa lascívia. O desejo por luxúria, por vulgaridade, por prazer. Descobrirei a sua falta de vergonha, a sua imoralidade sexual. E ninguém terá poder de livrá-la das minhas mãos. Nada e ninguém pode nos livrar da mão de Deus. Versículo 11. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus shabats, sábados e todas as suas festas fixas solenes. A palavra contentamento, ela significa estado de satisfação e paz interior com a situação atual da vida. Contentamento é aquilo que a gente encontra em Deus, quando estamos conectados a Deus. Tudo tá dando errado, pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim, mas quando estamos conectados em Deus, temos contentamento nele, né? Temos um estado de satisfação e paz interior mesmo com a situação atual da vida. E aqui ele fala que ele vai cessar todo o contentamento. E ele dá referência às festividades que o povo tinha naquela época. Festas de lua nova, que eram chamadas de Rosh Chodesh, que eram celebrações mensais ordenadas por Deus aos israelitas. Eram marcadas por toques de trombetas, oferendas de sacrifício e um dia de descanso para o povo. Tinham também o Shabat. Shabat existe até hoje, né? Sábado semanal, dia sagrado de descanso, que comemora o 7º dia da criação de Deus.
As festas fixas solenes, que eram a Páscoa, festa dos primeiros frutos, festa de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação, festas dos tabernáculos. Então, o povo não teria mais festividades, não teria mais alegria, não teria mais motivo de comemorar. Versículo 12. Devastarei as suas videiras e figueiras, que, segundo a alegação dela, foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres as devorarão com avidez. A figueira e a videira são símbolos de bênção, de prosperidade, de segurança, de vida espiritual. Então, aqui ele fala que ele irá devastar as videiras e figueira. Tudo aquilo que provinha bênção para a vida, provinha prosperidade, a segurança, a unção, os frutos, a vida espiritual, tudo aquilo seria devastado. Versículo 13. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me, afirma Yahvé, o Senhor. Aqui nessa palavra, Baalins, eles são deuses pagões, né? Então aqui Deus fala que iria punir por conta dos dias e dias. Eram muitos e muitos dias em que eram queimado incenso aos Baalins. O incenso é como a adoração. Nós entregamos a nossa adoração a Deus. E aqui fala que Israel estava queimando incenso aos Baalins, aos deuses pagões. E ela se enfeitava com anéis e joias e corria atrás de seus amantes. Então ela se adornava, ela se preparava para ir atrás desses deuses pagões, desprezando a Yahvé. Versículo 14. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei ao teu coração. Aqui a gente já vê a mudança nesse capítulo 2, onde Deus ele estava falando até agora assim com muita fúria. Mas a misericórdia de Deus, o amor pela esposa que ele escolheu, pela filha amada, ele fala aqui, ó, apesar de tudo, apesar de todos os pecados, apesar de ter me virado as costas, apesar de ter me traído, apesar de tudo que tu fez para me entristecer, eu decidi te trazer para mim. É como se Deus falasse, ó, eu vou te resgatar, eu vou te buscar. E aí ele fala, eu vou levá-la para o deserto. Ele iria levar para o deserto, onde não teria mais nada ao redor, onde não teriam mais distrações, onde ali ela entraria no silêncio. Aqui eu anotei, referente ao versículo 14, que ele iria levar ao deserto para falar o coração dela, porque lá no momento de angústia, de desespero, de escassez e da sede, do medo, do frio, ela iria lembrar de escutar a voz do seu Senhor, né? Ali no versículo 15 fala assim, ó, ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenridade, como no dia em que deixou o Egito. Deus, ele promete aqui que irá restituir as vinhas, as plantações de videira, concedendo novamente a possibilidade de dar frutos. E a partir dos frutos vem a alegria. No deserto nós ficamos a sós com nosso Senhor. No deserto nós não temos as distrações. Quando Deus precisa nos resgatar, Ele nos traz para o deserto, para ficarmos no silêncio. Versículo 16. Naquele dia, assegura Yahvé,
tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor. Lá no deserto, nós clamamos por Deus, no momento da angústia, do desespero, lembramos do nosso verdadeiro Senhor. Versículo 17. Eis que eu mesma tirarei dos teus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Deus, ele promete ele mesmo retirar dos nossos lábios os nomes dos outros deuses. Não vai ser necessário alguém nos falar. Ele mesmo terá um encontro conosco no deserto e arrancará dos nossos lábios a adoração a outros deuses. Ele fala conosco no deserto. Versículo 18. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra. Eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Aqui desse versículo em diante, Deus ele nos fala como que será quando Jesus voltar, quando cessar as guerras, quando Satanás for derrotado. Então, eu vou fazer uma leitura contínua agora dos versículos 19, 20, 21, 22 e 23, para encerrar esse capítulo. Então, eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Yahvé. Responderei aos céus e eles atenderão a terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite. E estes atenderão a Jezreel. Deus semeia, espalha a semente. Eu os semearei na terra para minha própria pessoa, e terei misericórdia de quem denominei Loruama, não amada. E afirmarei aquele chamado, não meu povo. Sim, tu és o meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Que lindo, né? Então aqui ele fala que ele nos tornará a esposa dele em verdade e em justiça, com amor e compaixão. E ele se casará conosco em fidelidade, e nós reconheceremos ele como Senhor. Naquele dia eu te atenderei, no grande dia. Ele nos atenderá. Ele responderá aos céus e eles atenderão a terra. E nós falaremos, sim, Elohim, tu és o meu Deus. E aqui eu quero fazer um comentário para a gente encerrar. Muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto porque Ele quer falar de uma maneira diferente conosco, uma maneira mais profunda. Pode haver pontos onde Deus Ele quer tratar e apenas estando no deserto, você e Ele, para que isso seja tratado. Com as distrações ao redor, você não vai perceber aquilo do qual Deus quer falar no teu coração. Pode ser que Ele queira que você relembre que tudo é sobre Ele, que tudo é para Ele e por Ele. Independente de onde você esteja, ou o que quer que você esteja fazendo. Ou onde você está trabalhando, em que posto, se tiver, se não tiver. Se você está servindo na igreja ou não. Se você é reconhecido ou não. Muitas vezes Deus ele vai reduzir o seu ego a nada. E nem deve haver o ego. Ele vai destruir os seus amantes, aquilo tudo que tira a sua atenção dele, a sua adoração a ele. Ele vai te tratar no seu senso de justiça, você sendo injustiçado. Ele vai te tratar no seu falar, eu sempre faço tudo certo, não sendo reconhecido. Ele vai te tratar no é tudo do meu jeito, tem que ser tudo feito do meu jeito, não saindo como você queria.
E é lá no meio do deserto que ele vai olhar para você e vai falar: eu estou com você, filho. A minha fidelidade, ela não acabou. Eu estou com você. E você, enfim, aprenderá a falar: sim, Elohim, tu és o meu Deus. Mesmo que eu não seja reconhecido, tu és o meu Deus. Mesmo que os meus dias não são bons, tu és o meu Deus. Mesmo que eu esteja no vale, mesmo que eu esteja no deserto, tu és o meu Deus. E para finalizar, eu quero trazer para vocês em João, capítulo 17, versículo 3 ao 4, onde Jesus fala assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para finalizar. Jesus, ele fala aqui que o único e verdadeiro Deus, ele fala: conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, para que nós reconhecemos que ele enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos remir de todos os nossos pecados, todas as nossas traições, todas as nossas infidelidades contra Deus. Jesus, ele nos mostra o caminho, que Deus é o único e verdadeiro. E aqui na Terra nós temos uma única missão, que é a de glorificar a Ele e continuar fazendo a obra que Ele nos entregou aqui na Terra para fazer, a servir a Ele, a adorar a Ele. E é isso que essa palavra veio tratar no meu coração. Ela falou muito forte comigo. Primeiro me tratou e eu espero que essa palavra tenha tocado no coração de vocês também e que toque no coração das demais pessoas que venham assistir esse devocional mais à frente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que não, né? Eu vou orar então para encerrar, tá? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo teu alimento, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós somos levados ao deserto, onde o Senhor quer falar ao nosso coração, onde o Senhor quer nos tratar, onde o Senhor quer nos resgatar, onde o Senhor quer nos mostrar que Tu és o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que Tu és o único e verdadeiro Deus, Pai. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por estar conosco, mesmo nos vales, mesmo no deserto, Pai, por segurar na nossa mão. Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Senhor. Tu és o nosso Elohim, nosso Salvador. Te agradecemos, Pai. Te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós te traímos, por todas as infidelidades, por todas as idolatrias que nós cometemos, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos trate, Senhor Jesus. Toca nos nossos corações aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer corrigir. Remove todos os amantes, remove, Senhor, do nosso coração, todos os deuses, Senhor, que roubam o teu lugar, Pai. Senhor, nos coloca, Senhor, em servidão a Ti, Pai. Prostrados somente a Ti, Pai querido. Que não venhamos adorar a outras coisas, a outros objetos, outras pessoas, mas somente a Ti, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, bom descanso, Deus abençoe.